Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão conversando enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópatra, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali esses dias? Coisas, perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, disseram eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem iria trazer a redenção a Israel. Já faz 3 dias desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres dentre nós nos deram um susto hoje. Disseram ter ido ao sepulcro de manhã bem cedo e ao entrar não encontraram o corpo dele, mas tiveram uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Então Jesus lhes disse: como vocês custam entender, como demoram a crer nas palavras que os profetas falaram. Não devia, pois, o Cristo padecer todas essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando estava chegando próximo ao povo ao qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou e ficou com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Mas Jesus desapareceu da vista deles. Então perguntaram-se um ao outro: não ardia em nosso coração e queimava enquanto ele nos falava no caminho? Então levantaram-se imediatamente, voltaram a Jerusalém. Ali encontraram os 11 e todos que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 começaram a contar-lhes o que tinha acontecido no caminho e como o Senhor Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiu o pão. Enquanto falavam sobre essas coisas, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. Provavelmente você já ouviu alguém te dizer que a única pessoa que não vai te decepcionar é Jesus. Mas se você entendeu, ouviu o início dessa história, você vai ver que os discípulos começam essa história decepcionados com Jesus, porque eles tinham uma expectativa. Eles achavam que Jesus seria esse grande general que ia expulsar o exército romano, que ia trazer de volta aquela glória para Israel. E ele acaba sendo crucificado naquele momento doloroso pelo próprio Império Romano. E a pergunta é: cadê aquele Messias? Cadê o Jesus? Mas a história termina falando que Jesus apareceu para eles e Jesus mostra que eles estavam decepcionados porque eles não olharam para a Escritura e para o Cristo como deveriam olhar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se o seu propósito, se a sua forma de olhar para Jesus estiver desconectada da Escritura, que é o que Jesus está falando, ele vai te decepcionar. Pode ter certeza que ele vai te decepcionar. Mas se você é guiado pela Escritura, pode ter certeza que você vai triunfar no final, porque aqueles que estão ao lado do Cordeiro triunfarão. Mas aí você precisa se libertar do seu conceito próprio sobre Jesus ou do que você acha que Jesus deve fazer por você. Então Jesus explica para eles que tudo aquilo já estava predito, tudo aquilo já deveria acontecer para que, enfim, tudo se consumasse. Então olhe para Jesus como a Escritura diz e não como você acha que ele deve ser.